videoaula de hoje é sobre por que trabalhar com o público infantil. Para responder um pouco essa pergunta, é interessante a gente parar para pensar o que tem sido apresentado hoje no mercado de trabalho, com maior ênfase, com maior procura, o que tem sido mais amplamente ofertado, procurado no mercado de trabalho de educação física é a área fitness. Mais especificamente, fitness fornecido para adultos saudáveis. Historicamente, as academias de musculação são bastante frequentadas, principalmente em determinados períodos do ano. Adicionalmente, as atividades clássicas de musculação no salão são fornecidas de tempos em tempos novos tipos de atividades para adultos. Como, por exemplo, nós podemos citar o Pilates, que recentemente vem ganhando adeptos, atividade de corrida de rua, que nos últimos anos caiu nas graças de grande parte da população adulta. Você pode observar o número de eventos de corrida de rua aumentando aí nos últimos 5, talvez 10 anos. Além das corridas de rua, outro tipo de atividade que tem ganhado espaço são as atividades funcionais, o CrossFit e por aí vai. No entanto, quando se trata de atividades físicas ou da atividade fitness para o público infantil, você observa que raramente são ofertados novas modalidades, novas formas, novos tipos de atividades físicas. Classicamente, as meninas fazem balé, os meninos fazem futebol, todos fazem natação, algumas variações são observadas, alguns realizam tênis, outros realizam outro tipo de escolinha, mas essas são as atividades clássicas. Recentemente, algo do mundo fitness adulto foi transportado para o fitness infantil, que são as atividades funcionais para crianças, né? O Functional Kids. Esse mercado, basicamente, quando é transportado do mundo adulto para o mundo infantil, muitas vezes carece de adaptações específicas para atender as características de desenvolvimento das crianças. Então, como que eu vou realizar uma atividade física especializada, específica para o mundo infantil? Para ser especializada, específica para o público infantil, essa atividade física deve partir da ideia de que o desenvolvimento dessa criança é global. E o que seria o desenvolvimento global da criança ou do ser humano? Seria o desenvolvimento desta criança em todos os aspectos. Podemos falar do aspecto físico, quando retratamos as questões das capacidades físicas, como força, resistência, velocidade, flexibilidade. Quando retratamos a questão da maturação do organismo, da curva de crescimento, da curva de peso, do perímetro encefálico. Podemos falar do aspecto motor, quando falamos dos padrões de movimento, das oportunidades de prática que a criança, de prática motora que a criança tem no seu dia a dia, o quanto ela é ativa nas suas atividades de vida diária. O aspecto físico e o aspecto motor, eles quase se confundem. Você vai observar alguns livros de desenvolvimento tratando, inclusive, estes aspectos com um hífen, físico-motor. Na medida que eu vou, por exemplo, realizar uma habilidade motora de saltar, eu vou precisar de força de membros inferiores.
Na medida que eu vou realizar uma habilidade motora de lançar, eu vou precisar de força de membros superiores. Para treinar força, no entanto, eu preciso de realizar uma habilidade motora. Bom, além do aspecto físico e do aspecto motor, compõe o desenvolvimento global o aspecto intelectual. Então, nós vamos pensar, por exemplo, nesta cena aqui, que o aspecto motor e o aspecto intelectual estão coexistindo. O Piaget, por exemplo, denomina a primeira fase do desenvolvimento intelectual de fase sensório-motora, porque ele considera que a partir dos sentidos e dos movimentos que a criança vai formar seus primeiros conceitos, maior, menor, encaixa, não encaixa, duro, mole, faz barulho, não faz. Então, quando a gente fala no desenvolvimento intelectual, nós vamos falar do desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas de uma criança, da capacidade de adaptação a novas situações. E isso inicialmente passa pelo aspecto motor e progressivamente vai além do aspecto motor para o mundo das ideias. Um mundo em que a criança consegue efetivamente ter o universo dentro da sua cabecinha e, a partir dessa interiorização das palavras, dos conceitos, ela toma decisões e resolve situações do seu dia a dia. As atividades motoras, de uma forma geral, apresentam diferentes demandas de resolução de problemas intelectuais. Podemos pensar, por exemplo, que encaixar peças de um Lego ou de um quebra-cabeça tem uma demanda diferente cognitiva, intelectual, de, por exemplo, jogar queimada ou jogar futebol. Essas duas atividades citadas agora, além da demanda intelectual, também apresentam a demanda de desenvolvimento afetivo e social, que envolvem a capacidade de interagir com outras pessoas e envolvem a forma como eu me sinto em relação a mim mesmo e em relação aos meus pares. Então, quando eu vou elaborar uma aula para criança, eu preciso parar e pensar que nível de desenvolvimento de raciocínio essa criança apresenta, que tipo de demanda eu posso exigir dela e que tipo de desenvolvimento afetivo e social essa criança já apresenta. E a partir daí eu posso estimulá-la a ir adiante, formando o seu autoconceito, auxiliando na formação do seu autoconceito, auxiliando na formação de habilidades sociais como comunicação, como liderança, como persistência. Ao trabalhar com esse público, buscando atender às demandas específicas do desenvolvimento de cada criança e do desenvolvimento infantil de forma geral, o que a gente observa é que são poucos os profissionais especializados na área. Assim, um dos motivos que nos levaria a trabalhar com o público infantil é o fato de que este nicho de mercado é ainda pouco explorado. Esse público é um público que, inicialmente, quem busca o seu serviço são os pais, mas que, na medida que você fornece atividades motivantes, atividades que desafiem os limites da criança, atividades sensíveis aos medos, sensíveis às demandas da própria criança, diária, né, de cada criança, é um público que se fideliza facilmente ao seu trabalho. Quando pensamos, então, em organizar uma atividade específica considerando o desenvolvimento do ser humano, é importante notar que a infância é considerado o momento da formação da base humana.
A partir da infância, os desdobramentos acontecerão na adolescência, na fase adulta e na velhice. Os modelos de desenvolvimento, de forma geral, tratam esse fenômeno como um processo hierárquico. Isso significa o quê? Significa que a base subsidia o ápice. Então, o que eu faço antes influencia o que vai acontecer depois. E isso é considerado desta forma tanto para o aspecto motor, quanto para o aspecto físico, quanto para o aspecto intelectual, quanto para o aspecto afetivo, social. Como exemplo, eu trouxe esses dois modelos teóricos de desenvolvimento motor, retratando essa ideia, né, de que os movimentos da base, aqui na ampulheta de Gallagher especificamente, os movimentos reflexos subsidiam os movimentos rudimentares, que vão subsidiar o desenvolvimento dos movimentos fundamentais, que subsidiarão, por sua vez, o desenvolvimento dos movimentos especializados. Assim também esse modelo de Clark-Metcalf, que retrata mais ou menos o mesmo processo, né? O que vem antes subsidiando o que vem depois. Como está a nossa base? Quais são as características das nossas crianças? As nossas crianças são crianças da geração Z e da geração Alfa, que têm chegado até nós. E essas crianças são crianças que têm como características o fato delas interagirem com a tecnologia desde o nascimento, das conexões delas serem mais digitais do que interpessoais, afetando assim o desenvolvimento afetivo e social, delas buscarem muita informação e muita informação em doses pequenas, ou seja, vídeos objetivos que respondam a elas exatamente aquilo que elas querem saber. Essas crianças apresentam uma certa dificuldade de se concentrar por maiores períodos de tempo, sendo alimentadas o tempo inteiro com essas pequenas doses, e também demandam o tempo inteiro a presença de novidades, uma vez que esse mundo digital o tempo inteiro traz mudanças, novos estímulos. Apesar dessas crianças serem competitivas, elas também se apresentam de certa forma cautelosas e inseguras. E no que diz o aspecto motor especificamente, essa insegurança está muito relacionada à incapacidade de experimentar o seu corpo em movimento, uma vez que sempre ficaram seguras atrás de um objeto tecnológico. E elas prezam pelo ensino personalizado, dirigido especificamente às suas demandas, às suas necessidades. Complementando as características dessa geração, o que se observa é o fato das cidades terem crescido e mesmo em cidades pequenas, o aumento da violência urbana tem sido considerado fato, e isso acaba fazendo pais que trabalham o dia inteiro e muitas vezes estão sobrecarregados com suas funções, a optarem pelo uso de dispositivos eletrônicos como uma forma de controlar o que seus filhos estão fazendo, poder descansar. O uso de dispositivo eletrônico, além de estar associado a maior inatividade motora e física, podendo estar associado, por exemplo, a um desenvolvimento motor pobre, também pode estar associado ao aumento da obesidade. E isso não apenas a inatividade física, mas também ao aumento de consumo de alimentos com baixo teor nutricional. A prevalência da obesidade infantil vem preocupando pesquisadores do mundo inteiro, que colocam a necessidade de ações organizadas, coletivas, em um sentido holístico, ou seja, reorientando os hábitos de vida humano para se tornarem hábitos melhores.
Alguns dados apontam que meninas e meninos aumentaram a prevalência de obesidade de 1975 até 2016, cerca de 5 a 7%. E esses pesquisadores e a Organização Mundial de Saúde alertam que se essa obesidade continuar crescendo nesses níveis, o mundo nos próximos 5 anos vai ter mais crianças e adolescentes obesos do que com baixo peso. As crianças acima do peso acabam se tornando um potencial problema de saúde pública. Elas têm 75% mais chance de serem adolescentes obesos, e esses adolescentes obesos têm 89% mais chance de serem adultos obesos. Nós já sabemos que a obesidade adulta está associada a uma série de problemas de saúde, cardíacos, vasculares, entre outros. No Brasil, o Ministério da Saúde indica que 12,9% das nossas crianças de 5 a 9 anos são obesas e 18,9% dos nossos adultos estão acima do peso. E que isso acaba apontando a necessidade de se fazer uma reorientação de hábitos de vida, tanto hábitos alimentares quanto hábitos de atividade física. O Ministério da Saúde lançou no último ano uma campanha 1, 2, 3 e já, em que se alia uma alimentação saudável, a prática de atividade física e brincadeira sem TV, celular e videogame, que vem sendo a tônica dessa nova geração. Para desenvolver hábitos de atividade física, é importante que essa criança tenha oportunidades efetivas de prática. Naquele cenário visto anteriormente, quais são as reais oportunidades de prática de atividade física dessas crianças? São práticas dentro de casa ou, em alguns momentos, em escolinhas de esporte, quando a criança já vai para a escola, né, já a partir de 7 anos, de 2 a 6 anos, onde os modelos teóricos apontam que a base motora é formada, essas crianças não têm experiência motora quase nenhuma. Stolden e colaboradores, em 2008, desenvolveram um modelo colocando que as crianças que praticam mais atividade física no início da infância, até aproximadamente 5, 6 anos, são crianças que desenvolvem do meio para o final da infância uma maior competência motora. Essa maior competência motora acaba fazendo com que a criança, do meio para o final da infância, se perceba mais competente nas suas atividades motoras, levando ela retroalimentando a tendência dessa criança de realizar atividade física. E isso permite que ela desenvolva mais aptidão física relacionada à saúde, gerando assim uma espiral positiva de engajamento da criança com a prática da atividade física, fazendo com que ela desenvolva uma maior probabilidade de ter um peso saudável. Por outro lado, a criança que no início da infância é menos ativa, realiza menos ou quase nenhuma atividade física, do meio para o final da infância tende a ser menos competente em suas atividades motoras. E aí ela vai se perceber, por consequência, do meio para o final da infância, menos competente, porque aqui, do meio para o final da infância, ela já tem essa noção de percepção de competência mais desenvolvida, e, por consequência, vai realizar menos atividade física e vai desenvolver menos aptidão física relacionada à saúde, gerando uma espiral negativa de desengajamento, fazendo com que essa criança tenha uma maior propensão ao peso não saudável ou à obesidade. Chegamos ao final de mais uma videoaula e, para finalizar, uma síntese de por que trabalhar com o público infantil. Então, como nós vimos, este parece ser um mercado de trabalho pouco explorado,
ainda muito focado em atividades típicas, pouco criativas e que atende a um público que pede inovação o tempo inteiro. Outro aspecto visto é que o aumento da obesidade infantil vem demandando intervenções, inclusive do poder público, no sentido de mudar o perfil de hábitos de vida da população, de uma forma geral. Em específico, o foco em crianças que vão formar a partir da infância sua base de comportamentos. Então, essa é uma oportunidade de auxiliar na formação dessa base. E essa base de comportamentos vai me permitir desenvolver o ser humano global, não apenas permitir o desenvolvimento motor e físico, com melhor aptidão física relacionada à saúde, mas crianças também que têm uma maior percepção de competência, ou seja, isso acaba interferindo no desenvolvimento da autoestima dessa criança, que posteriormente se tornará um adulto. E também essa intervenção pode beneficiar o desenvolvimento de relações interpessoais e de habilidades dessa criança, como a capacidade de comunicar, de liderar, de persistir, de se superar mediante os desafios colocados no dia a dia das atividades, uma vez que as atividades vão ser sensíveis às demandas de formação específica daquela criança, por um trabalho personalizado. É isso, pessoal. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído para a formação de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.